Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Resenha Literária. Sempre faço esse programa na companhia do meu amigo e irmão de fé, camarada Silvio Mariano, que é o presidente de uma instituição tradicionalíssima, nobilíssima, aqui em Terras Maurícias, o Núcleo Espírita Jesus no Lar, que fica localizado ali na Ilha do Retiro, pertinho do estádio de um clube aqui conhecido e pertinho do Sebrae, do Sebrae. Então, uma casa maravilhosa. Mas o Silvio, ele é pesquisador, é documentarista e é livreiro. O Silvio é um sujeito sem igual. Vejam bem, ele hoje é o presidente da instituição, mas não abdicou de ser o seu livreiro, né? É ele que cuida da livraria, é uma maravilha, né? Eu me aventuro a dizer, Silvio Mariano é aquele que mais conhece livros aqui em Terras Maurícias. E olha que eu já estou ficando velho, eu conheço o livro, viu? Eu tenho uma leitura vasta, mas quando eu vou conversar com o Silvio Mariano, eu descubro pérolas. Eu digo, rapaz, eu pensei que eu já tinha, né? Então, visto tudo que é livro, Silvio vem com uma pérola ou outra, né? E fora os livros novos, né? Porque até nisso ele é atualizado. Chegou, ele vai atrás, traz as obras. É esse o meu amigo aqui do programa, né? Mas esse programa parte do pressuposto de que toda casa sem livro é como jardim sem flores, né? Então, vamos estudar a doutrina, né? Não há espiritismo sem estudo. Na noite de hoje, vamos ver uma obra aqui no início, né? A guisa de indicação. E no segundo momento, com o Silvio Mariano, veremos outra obra, assim para debater com ele. Então vamos lá. Então vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de estudo das obras espíritas, dos livros, livros a mancheias para todo o movimento espírita. Não há maior caridade do que a sua própria divulgação com relação ao Espiritismo, é o que diz Emmanuel. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos a nossa reunião, nosso programa da noite de hoje. Pessoal, então, nesse primeiro momento aqui, eu trouxe uma obra aqui para o conhecimento de vocês, que foi lançada, essa obra chegou lá na Casa dos Humildes, tá? Foi lançado recentemente, é uma comemoração dos 75 anos do Centro Espírita Caminho da Redenção e também é uma comemoração dos 70 anos da Mansão do Caminho. Olha aqui que obra linda, tá? Olha aqui que obra linda, magnífica, grandona, né? Pessoal, é um livro maravilhoso. Informações preciosíssimas e completamente enriquecido por uma imagética maravilhosa. Eu separei aqui duas imagens para mostrar para vocês. Já. Pessoal, olha aqui que foto maravilhosa. Divaldo Franco com Irmanduz, né? Foto grande, né? Então, que foto magnífica. Divaldo Irmanduz, sua amiga, né? Sua amiga. E também uma foto aqui que eu acho notável. Tem várias fotos do Divaldo com Chico Xavier. Mas há fotos aqui Divaldo da Juventude em Plume, né? Em Plume. Olha essas duas fotos aqui, Divaldo com Chico, novinho. Olha de baixo, a de cima ele Chico e ele com Chico e Nilson. Olha como o Divaldo estava novinho, né? Então é um livro magnífico contando histórias que eu não sabia da veneranda Joana de Ângeles, né? Então, em várias passagens com o Divaldo. Então, é um livro comemorativo, né? Mas é desses livros enciclopédicos, né?
num formato enciclopédico. Então, dá os parabéns aqui, né? Jesus, Espiritismo, Caridade, está aqui a trilogia, né? Centro Espírita Caminho da Redenção, 75 anos, Mansão do Caminho, 70 anos, né? Então é isso aí, pessoal. Então convido a todos, né, para quem puder adquirir esta obra notável, né? Ok, pessoal, vamos lá com o Silvio Mariano, ver o que é que o Silvio nos traz na noite de hoje. Ah, e vamos conversar um pouquinho. O Silvio é um conversador nato, né? Ok, pessoal, então, sem mais delongas, trazer aqui Silvio Mariano, 2 minutinhos. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui com Silvio Mariano para mais um programa Resenha Literária. A noite de hoje promete. Vai vir novidade aí e da boa, né? O que Silvio Mariano vai nos trazer hoje aqui não é brincadeira, né? Mas antes de mais nada, deixa eu dar boa noite ao meu amigo Silvio Mariano. Tudo bom, querido? Como é que estão as coisas aí? Boa noite, Bruno. Boa noite aos amigos. Feliz mais uma vez por estarmos aqui comentando sobre livros, algo que eu amo tanto. Silvio Mariano, deixa eu lhe fazer uma pergunta inicial, uma pergunta de amenidade, né? Eu estou vendo você aí com essa camisa tutti-frutti, cabelo hortelã. Me diga uma coisa, quando você vai gravar, você bota uma camisa bonita, é, Silvio? Rapaz, eu procuro agradar e, de qualquer maneira, uma camisa importante, né? Para os amigos não se ficarem tão só repetição. Então, eu me preparo, lógico. O encontro com você é um encontro, para mim, importante com você e com os amigos. Bom, eu agora estou sabendo disso. Eu, quando for gravar com o Silvio agora, eu vou me arrumar mais. Vou vir com roupa de domingo. Com roupa de domingo, viu, Silvio? Pessoal, vamos lá. Silvio Mariano, olhe, você vai trazer aqui hoje uns temas que não são usuais, mas são maravilhosos para o Espiritismo, né? Que novidades são essas aí, Silvio? Olha, as novidades são duas teses de doutoramento. Uma que tem pouco mais de um mês, que foi do nosso amigo Luiz Jorge Lira Neto, que exatamente foi aqui na Universidade aqui, Católica de Pernambuco. Não foi lançado o livro. Ele me deu sob forma de documento de internet e eu transferi, que eu gosto de ler. Então está aqui a tese dele, que ele já disse que no próximo ano vai ser publicado em livro, que é muito importante. Tem muita gente que gosta de fazer a leitura no livro. E a outra tese, esse livro aqui de Brasil Fernandes de Barros, Na Intimidade do Coração, a Mística de Chico Xavier. Então, são duas teses de doutoramento que é levando o espiritismo para a universidade, aquilo que o Kardec já tinha previsto. Chegaria um dia que os assuntos de ordem religiosas seria também tratado na universidade, para deixar daquela parte de ser teológica, não é? Então, o Espiritismo tem essa abrangência e tem esse conceito que ele não tinha preocupação nenhuma. Tinha que ser a razão, trabalhando com a clareza, para não se vincular a dogmas, não é? Preto no branco. Silvio, me diga uma coisa. O título da tese do Jorge é Espiritismo, Doutrina Filosófica, a Religião do Livro. É isso? A religião do livro, aí 2 pontos, ele colocou entre controvérsias, livros e cânones. Quer dizer, que é um tema, é do livro, mas tem esse detalhe, porque devido ao passar do tempo, a adequação do espiritismo entre o de Kardec lá na França, o livro cultural da França, transplantado para o Brasil, porque normalmente é isso, o processo é dinâmico, não é? Então, ele fez esse estudo que eu dou parabéns a ele, o nível foi excelente. Silvio, antes de mais nada, né? Então, vou perguntar a você sobre a tese
Mas o Luiz Jorge Lira Neto é um grande pesquisador alagoano que veio morar aqui no Recife, foi superintendente da CELP, né? E hoje frequenta a nossa querida Casa dos Humildes, mas ele vai em todos os centros, né? É muito amigo do Silvio Mariano também, tá? Muito amigo, amigo meu também de casa espírita, né? O Jorge é um pesquisador de mão cheia. Minha pergunta, o que é que você achou da tese em si? Olha, a tese eu ainda estou fazendo a leitura, porque pelo menos aqui no que eu tirei pelo computador, deu 300 e tantas páginas. Mas eu fico encantado porque eu leio muito. E muitas coisas que ele sempre foi meu professor. E com isso, eu aprendi cada vez mais coisas que, com toda a minha leitura de livros, você sabe que eu gosto de ler bastante, eu tenho aprendido muito com essa tese dele, que inclusive eu acompanhei via internet ele lá na universidade. Os professores, os orientadores já estavam ficando meio chateados, porque o centro faz um trabalho tão. Começou às 9 horas, terminou mais de meio-dia, e aqueles que estavam assim, fazendo a sabatina com ele dentro da tese, eu vi assim que era questão mais de vaidade. Eu digo, mas pô, um trabalho tão bem feito, tão complexo, e que acompanhou. Aí eu falei com ele, disse, olha, Luiz, eu só não gostei porque eu estava ficando aborrecido com essa maneira do pessoal ficar exigindo coisas, fazendo teste, como se fosse uma questão de, dentro do doutoramento desses que eram os orientadores, eles querendo sempre dar um pitaco, que precisava melhorar. Aí disse, Silvio, olha, universidade é assim mesmo. Universidade o cara dê por satisfeito, porque o pior é quando você leva uma tese que o pessoal no dia lá da avaliação diz, olha, não, aqui não teve nada de importante, isso aqui merece o lixo. Não foi o caso dele, a tese dele foi aceita, aprovada, tudo isso. Mas eu achei, eu digo, rapaz, eu jamais passaria por uma banca dessa, porque é muita pressão, viu? Agora, os caras são preparados. Ô Silvio, você assistiu a tese, né? Você E, assistiu. Mas me diga uma coisa, era faca afiada esses é, fazendo. infelizmente, ele faz a pergunta e ele mostrando, mas os caras que acompanharam, inclusive os orientadores, dizendo, não, você ainda tem que dar um ajuste aqui, porque e ele fez esses ajustes pela recomendação, porque só pode ser publicado depois que ele ajusta dentro da orientação da universidade. Mas um grande trabalho, um belo trabalho. Já divulguei bastante para quem gosta de estudar. Inclusive, eu mandei para amigos meus lá em Salvador, Lúcia, e quem gosta de fazer estudos. Então, foi um trabalho espetacular. Não, e você faz uma coisa, essa tese ainda não está em livro, né? Mas Não, ele, O Silvio é ele tão cuidador, já transformou a tese num livro aí, né? improvisado para a minha leitura, que eu gosto de pegar o papel para ler. E é muita coisa, muita coisa. E ele tem apresentado essa tese dele até em algumas coisas no YouTube sobre ele. Tem um rapaz que tem entrevistado ele, então a didática é fantástica. A didática dele eu achei muito boa. Dois programas O, já. o Luiz Jorge, o Silvio Mariano me disse aqui, viu, que vai tirar umas cópias, umas 20 cópias, vai fazer dinheiro com a tua tese, vai vender na livraria de Jesus no Lar, viu? É brincadeira. Viu? Mas, Mas Silvio, eu queria que você falasse agora sobre uma coisa, né? Uma tese dessa do Luiz Jorge, eu queria que você falasse a importância do espiritismo nos dias de hoje, ganhando esse espaço acadêmico, na academia. olha, teve uma época na minha vida que eu ficava meio aborrecido com isso. Eu achava, eu era assim, tipo assim, igrejeiro. Achava que não deveria, assim, ficar só a nível de doutrina, de casa, de coisa. Mas a verdade nua e crua é que isso é importante. A pessoa só quer no ambiente religioso. Mas isso é muito ligado à parte, vamos assim, de teologia, de coisa. E o Espiritismo, Kardec disse que não precisava ter medo.
você não tem problema nenhum. O importante é que hoje, vamos dizer assim, uma vez eu fui à própria universidade, a Unicamp aqui, uma tarefa que fizeram sobre religiões, e foram falar sobre espiritismo, e eu fui. Na época, aí eu digo, não, vai lá, porque de qualquer maneira eu dou a bagagem, explicar ao pessoal. Então, o padre, que era o professor, disse, olha, toda semana a gente está trazendo aqui sobre o Banda, para que traga para a universidade o que é o espiritismo. Aí eu sei que o padre foi gente boa, no final disse, na minha família tem 3 espíritas. O próprio padre disse para mim, quer dizer, então são essas coisas, pai, não tem que ter receio, e tem que ir primeiro para a universidade. Isso são estágios, como já tinha sido dito, que as obras de Dr. Hernani, as obras de André Luiz, iam ser estudadas na universidade, como a Evolução em Dois Mundos, não é? Os O trabalhos. Hernando dizia isso. Agora, Silvio, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você sabe que eu não penso assim. Eu penso feito você. Mas deixa eu fazer aqui um pouco do advogado do diabo, né? Ô Silvio, o que dizer daqueles que pensam que isso aí é querer elitizar o espiritismo? Olha, não tem nada a elitizar. O espiritismo é uma doutrina de estudo. Você pode ser frequentador. Você vai lá, assistir uma palestra, mas você tem que se despertar para você adquirir as obras, pegar o livrinho que é o Espiritismo, para ver a base do que é Kardec, e estudando o livro dos Espíritos, que Divaldo diz que passando 100 anos, teria que ter mais 100 para estudar o livro dos Espíritos. Então, a doutrina espírita é uma doutrina embasada em estudo. Porque se a pessoa só for frequentar, ele vai se beneficiar espiritualmente, vai ter uma orientação de um palestrante, mas ele tem que estudar. É um pouco diferente daqueles religiosos que o cara tem uma certa preguiça e que não gosta de, não entendeu? Não gosta de estudar. O problema é esse, a dificuldade. Me diga uma coisa. Kardec previu que o espiritismo chegaria nesse momento? Previu, porque ele disse que o espiritismo teria vários estágios. Vários. Então, ele está chegando agora ao estágio daquele que é elevando o espiritismo para dentro da universidade. Porque, com isso, a humanidade está muito materialista. E o pessoal e as coisas, os dogmas, não estão respondendo. A quantidade de desigrejados hoje que tem no mundo não é pequena. Por conta disso. Que Deus queria para justificar uma coisa. Então, o Espiritismo vem na sua simplicidade, olha, isso aqui você escolheu essa prova por um passado. Como Chico dizia, eu conheci pessoas que se suicidaram, hoje está na condição de dementado, recuperando aquilo. Mas não foi Deus que ele seja dementado, não. É uma necessidade espiritual dele por um passado de que ele foi imprudente de tirar sua própria vida. Então ele implora o céu, a misericórdia divina é grande, ele volta numa situação com uma certa dificuldade de saúde, tudo isso para recompor o perispírito que foi danificado. Mas a misericórdia e o amor está aí, né? Ô Silvio, eu sou daqueles que pensam que o espiritismo é sim religião. Há um debate, ou não é? Para mim é religião. Agora, claro que espiritismo é ciência e filosofia, e você deve agradecer por essa oportunidade. Mas eu queria te perguntar o seguinte, né? O Herculano Pires, você sabe disso, Herculano lá atrás era jornalista, foi fazer filosofia para fazer com que o espiritismo entrasse na faculdade, né, Silvio? Exatamente. Tem que ser isso. E é feita a questão. Você imagina que a gente tinha que o Espiritismo entrar primeiro com filosofia. Porque se na época a Igreja Católica dominante, como ainda hoje tem uma grande dominação, dissesse que era religião, o Espírito não tinha saído. Então, na maneira sábia de Kardec, foi dizer que primeiro era filosofia. Mas no íntimo, ele já escrevia que era religião, que também o próprio Luiz Lira Neto já tinha essa ideia. E agora você vê, ele está saindo um livro dizendo que o Espiritismo é obra de Jesus. Não é?
quer dizer, mostrando carta de Kardec. Ô Silvio, e é louvável, louve seu esforço, porque você sabe disso, o Luiz Jorge nos conta que ele perde não, ele ganha, mas é um esforço de madrugadas adentro, e às vezes até as esposas não compreendem, né? Essa entrega, né? O camarada vará à noite mergulhado em documentos, é um esforço imenso, né, Silvio? Exato. É um esforço e eu acho que a maior alegria deles é ver eu e você e outros admirando o trabalho, porque foi um esforço grande, que as pessoas não chegam muitas vezes, a pessoa... Luiz já tinha feito uma pesquisa sobre o livro dos Espíritos, as várias edições. Aí disse, rapaz, esse livro, vamos dizer assim, nem todo mundo tem um interesse, porque o que mais só quer aquela coisinha bem simples, feito gibizinho para ler, não quer uma coisa profunda. Então eles ficam felizes quando eles descobrem que no próprio ambiente tem pessoas que valorizam aquele trabalho. É a maior alegria para eles, do pesquisador. Bom, Silvio, aí não basta a tese do querido Luiz Lira, né? Sobre Espiritismo, doutrina filosófica, a religião do livro. Veja bem. Então, essa parte filosófica e tudo. Mas o Silvio Mariano já anunciou, vai trazer aqui uma tese de doutorado também, só que agora aborda a questão religiosa, né, Silvio? A questão Exato. do Chico Xavier. Meu querido Silvio Mariano, você apresentou aí em formato de livro, mas é uma tese de doutorado. Você pode falar de novo que livro é esse? Que Ó, tese é essa? o livro é esse aqui. Na intimidade do coração, a mística de Chico Xavier. Deixa eu De. mostrar, deixa eu mostrar aqui, Silvio. É, Deixa eu mostrar ele, 2 minutinhos. Pronto, meus queridos amigos e irmãos, olha aí a tese em formato de livro, na intimidade do coração, a mística em Chico Xavier, por Brasil Fernandes de Barro. É essa tese que eu vou conversar agora com meu amigo Silvio Mariano. Pronto, Silvio, que tese é essa? Você xerocou a tese do Jorge que não como tem sendo livro. um livro, e aí é um livro que é uma tese também, né? É. Essa foi uma tese lá em Minas Gerais, na PUC, Pontifícia Universidade Católica, ele falando exatamente sobre a mística de Chico Xavier. Então, ele diz o seguinte: o termo místico significa assim, ligado à religiosidade, o misticismo. Então, ele pergunta: será que Chico seria um místico? Não é? Então, o que acontece? Ele diz que Chico, ele compara Chico aqui nessa tese, no estudo dele, a Madre Teresa de Calcutá, a Santa Teresa de Jesus, a João da Cruz, que era doutor da igreja, considerado assim, de mística, de muita profundidade. Inclusive, ele compara também a João Paulo XXIII, Irmã Dulce, porque foram pessoas extremamente religiosas. Você veja que há alguns, mesmo no meio espírita, um homem que produziu, ele fala aqui, em vida 412 livros, e depois da morte dele já vai em 450 livros. Então, é de uma ternura. Então, é o seguinte, o próprio Chico foi de uma geração que ele já veio da Igreja Católica. Bom, assim, então ele tinha um respeito muito à igreja, e nós devemos ter, porque a Igreja Católica, para a humanidade, foi grande benfeitora, porque ela levou a educação, a religiosidade, logicamente, a nível como eles entendiam, que você também não pode ser contra. Por exemplo, a gente sabe que o Manuel da Nóbrega foi um jesuíta, um anchieta, né? Mas diz que a Anchieta, na época, tinha uma linha de pensamento da parte dos indígenas que tinha que ser na vara para vir para a igreja. Então, tudo isso você tem que ver o contexto da época, o desejo, aquilo que o camarada diz assim,
Você vê que no tempo de hoje ainda tem parentes nossos, familiares, às vezes, quando eles foram tão espírita, rapaz, ele tem que deixar o espiritismo vir para que nossa religião para ir para o céu. Você sabe disso, né? Ô Silvio, a gente sabe que o Chico Xavier tem uma extensa bibliografia, não é? Tanto do Espírito Emmanuel e de outros. Me diga uma coisa, o Brasil Fernandes, para fazer essa tese de doutorado, ele mergulhou nisso tudo, Silvio? Melhorou, porque, bem, olha, qualquer tese, Bruno, requer uma penetração de estudo muito profundo. Para poder isso, ele teve que estudar principalmente as obras de Emmanuel, que lida a parte mais religiosa. Então, ele tem que penetrar em tudo isso. E Chico, você veja que até perto da morte dele, ele botava a mãozinha assim posta para orar. Então, são coisas que você tem que. Primeiro é o seguinte: com o passar da própria idade, diz que a gente volta no final da vida, sempre aquilo que ainda está no subconsciente do que você foi do início. Ele foi da igreja, não é? Foi católico, foi isso. Ele no Pinga Fogo diz que ele falando, ele com respeito até o Papa, ele dizendo que na igreja, quando chegava lá, quando a evidência dele era muito intensa, ele disse que via espíritos luminosos, e inclusive onde aqueles ambientes da igreja, onde tinha muita prece, energias. A gente sabe que existe mesmo, que é o pensamento. Então, essas coisas a gente tem que ter, vamos assim, a compreensão de entender. Não é só também o camarada dizer assim, porque Kardec, essa linha, tem vários níveis dentro do espiritismo. Tem aquele, vamos dizer assim, espírita que deve ser raiz, eu sou raiz, no sentido da doutrina, mas achar que não pode, se a pessoa não pode ir numa igreja, esses radicalismos que não está aí. Você tem que respeitar. Minha esposa é católica e todos. Você tem amigo evangélico, você não tem problema nenhum. Não é? Agora, a doutrina, em primeiro lugar, pelo conhecimento. Ô Silvio, veja bem, a tese trata da mística de Chico Xavier, não é? Eu não sei se o autor aborda no livro, você sabe que o Chico se notabilizou também, não apenas pelo livro, já, mas aquele contato que ele tinha com as mães, intituladas de As Mães de Chico Xavier, e também a produção extraordinária das cartas consoladoras. A gente podia dizer que aí essas mães, as cartas consoladoras, estaria aí também a mística de Chico Xavier? Estaria porque ele estava consolando. Ele era um homem tão sensível que diz que alguns infartos que ele teve, ele é uma pessoa extremamente sensível, mas que ele pegava aquelas dores e, e no íntimo dele ele ficava, vamos dizer assim, penetrava, vamos dizer assim, ao coração dele. Ele se sentia. Diz que teve uma vez uma senhora contou um drama tão profundo, de tanta dor, de tanto sofrimento, que o que acontece? Normalmente a tendência é nós dizer, não, minha irmã, tenha confiança em Jesus, tenha confiança. Mas a dor é tão intensa que ele se abraçou a essa mãe e começou a chorar com ela. Para que negócio? É uma sensibilidade, né? Quer dizer, ele não foi de tirar uma de moralista, de conselheiro, não. Ele tomou as dores, como se assim, minha irmã, você não vai chorar sozinha, não. Eu vou chorar com você. É um negócio de uma beleza, né? De uma profundidade, não é? Ô Silvio, vamos para a atualidade agora, né? A tese do Luiz Jorge, a tese do Brasil Fernandes. Brevemente teremos a tese aí do Adair Ribeiro, tá? Que está Exatamente. fazendo seu doutorado em religião. E não é uma tese, mas é nessa linha também de pesquisa. Está para vir a lume a obra do Carlos Sete Bastos, Para Além da Fé Raciocinada, né? Então, como nunca, depois da pandemia, o espiritismo parece que se fortaleceu, criando
essa base granítica, né? Exatamente. Olha, você veja, essa questão de tese, quem fez também uma tese de doutoramento foi o próprio Severino Celestino, que ele fez sobre a Bíblia, analisando as traduções bíblicas. Na época, ele estava com receoso e queria colocar um pseudônimo na tese. Segundo ele, Divaldo foi a João Pessoa. Ele encontrou com ele lá, ele falou. Divaldo, ele admirava Divaldo, então disse: Divaldo fez esse estudo, etc. Mas eu estou pensando de pegar esse trabalho e botar um pseudônimo. Aí Divaldo disse: olha, Joana de Ângeles está aqui e disse que é para colocar seu nome, porque esse trabalho, que era também da ciência da religião lá na Universidade da Paraíba, esse trabalho vai lhe representar como se fosse uma reencarnação. E é uma maneira que você é um professor da universidade, então vai servir de respaldo para a doutrina. Está vendo? Diz para ele, isso é dito por ele. Então são essas coisas, bem. É de um lado, é de outro, vai cada um levando a mensagem e vai se esclarecendo. Porque eu digo a você, quem conhece o Espiritismo jamais deixará o Espiritismo. Agora, eu conheço pessoas que tiveram cargos importantes no Espiritismo, nunca leram obras espíritas assim, e depois se debandaram, abandonaram. Porque a pessoa pode até, eu compreendo que a pessoa pode até não ir na instituição, mas deixar de ser espírita. Uma pessoa que se diz espírita é difícil. Porque ele não encontra outro tesouro, não. Eu quero que ele diga assim: estou deixando, porque você vê, Chico disse que só sairia do Espiritismo quando tirasse Jesus. Chico Xavier disse isso. Se tirar o Espiritismo de Jesus, nesse número daqueles que se diziam mais sábio do que o próprio Chico, e diziam que Jesus não sei o quê. Aí ele disse: se tirar Jesus, eu estou fora. Porque Jesus, você sabe que é o nosso zenite, é o nosso referencial. Não é? Eu quero, no final, te fazer uma pergunta sobre Jesus e com relação a essa entrada na faculdade. Mas, Silvio, essa entrada na faculdade do Espiritismo. Mas, Silvio, me diga uma coisa, né? Lá na Casa dos Humildes tem público normal, como toda casa espírita, mas também tem muita gente, feito o próprio Lira, a gente tem uma amiga lá, juíza, doutora Ana Paula Borges. Aí no Jesus no Lar, quando mais de uma vez eu fui palestrar, encontrei Edinaldo Ernesto, né? Encontrei Ricardo Santiago, todo esse pessoal foi meu professor. Tem outro amigo aí também que é professor universitário. Então, essas teses, espiritismo no meio acadêmico, o que é que a gente faz para divulgar isso, para que essas pessoas, por exemplo, se aproxeguem para esse lado da pesquisa? Olha, a começar, eu estou fazendo o seguinte: para começar logo dentro da tese, eu estou fazendo lá em Jesus lá uma campanha de que as pessoas façam a leitura da Revista Espíritos, todos os volumes de Kardec, que é o laboratório de Kardec, não é? E que normalmente as pessoas não acham que não tem o valor. E ali foi onde ele trabalhava e seguia as casas de comunicações. E daí, a gente pegando esse trabalho, por exemplo, de Lira, de outros, estimulando que leiam. O problema maior é que a gente não pode saber que o mundo está corrido, mas tem que arranjar um tempo. Porque você veja, Divaldo Pereira Franco não parava, era viajando, mas publicando livros, e parece que esse pessoal que menos tempo tem é que mais. Então ainda tem que se despertar dessa necessidade do estudo, não é? Agora eu vou dizer uma coisa, você não precisa dizer, viu, Silvio? Mas eu vou dizer. Mas da mesma forma, a gente tem na Casa dos Humildes, deve haver aí no Jesus no Lar, em outros centros, pessoal que vive a vida acadêmica, ensina em universidade e não quer saber de nada dessa parte de historiografia
É uma pena, que podiam contribuir muito, né? Podiam contribuir Exatamente, muito. exatamente, exatamente. Mas é assim mesmo. Mas olhe, nada está perdido, não. Nada está perdido. Quando o senhor, quando o senhor Alfredo dizia, aquele médico da Bahia, que eu sempre repito, que o Espiritismo só fala que uns 800 anos, é por isso mesmo, porque o tempo vai se encarregar de ajustando tudo isso. Agora, veja bem, minha pergunta derradeira é uma pergunta capciosa. Capciosa. E eu vou provocar você, vou levantar a bola, porque eu sei que você brilhantemente vai, né, dar uma resposta satisfatória, Silvio, né? Me diga uma coisa, você acha que Jesus quer que o Espiritismo se dirija aos simples? Ou eu pergunto a você, você acha que Jesus também quer que o Espiritismo invada esse espaço acadêmico também? Há uma contradição nisso? Ou as duas coisas podem caminhar juntas? Olha, tudo pode caminhar junto. O simples, com que aquele cidadão que quando fala em Jesus ele tira o chapéu, assim, de respeito, entendeu? Mas também Jesus quer que o materialismo decaia, que é no meio acadêmico, de estudo, de doutores, de pós-doutores. Então, ele quer que vá em todo lugar. Porque no dia que chegar a esse ponto, o mundo será outro. Então, será um mundo de transição realmente, não é? De preocupações, não com o dia a dia, não só o egoísmo vai deixar essa chaga, né? Como Emmanuel diz, o orgulho e o egoísmo. Silvio, tu sabe o que é que eu lamento? Ah, juro a você que eu lamento. Não, não, eu não faço média, eu digo o que eu sinto mesmo. O que eu sinto, Silvio, é que com esse progresso todo, eu para o ano vou fazer 60. Você está na casa dos 70. Silvio, a gente vai ter que desencarnar. Ir para o mundo espiritual, reencarnar de novo, passar por aquela fase de infância novamente. É uma pena. Por mim, eu ficaria aqui, Silvio, vendo tudo isso acontecer, viu? Mas assim mesmo. Silvio, me diga uma coisa. Você falou em São Alfredo, daqui a 800 anos. Mas me diga uma coisa. O futuro do espiritismo está garantido, né, Silvio? Ah, porque é o seguinte, o espiritismo, ela não se preocupa nem, vamos dizer assim, com o nome espiritismo, porque a base é que é importante. A pluralidade dos mundos, Deus, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, que são leis. Então, todo o progresso. O Leon Denis diz que que seria o Espiritismo, será, seria o Espiritismo será o futuro das religiões, porque ela vai para todas elas vão adequar. Cada dia vai aparecendo uma coisinha dentro de uma igreja que vai puxando ensinamentos, vamos dizer assim, que a doutrina desse, não é? Então, a gente vê que a consolidação não é questão de, vamos dizer assim, se bitolar, o espiritismo vai tendo progresso. Mas aqueles princípios básicos, Deus, a imortalidade, a comunicabilidade, a pluralidade dos mundos habitados, tudo isso vai chegando no estágio. Aí vai chegar um ponto que vai ver que esse universo aí é Deus. Aí a gente ainda tem aquela condição de ter Deus numa condição de, humana, antropofórmica, né? Humana, que não é nada disso. É uma energia, quantos bilhões de galáxias? A gente não tem nem concepções. Né? A gente fica aqui na coisinha mais simples, mas principalmente na parte mais importante, que foi o ensinamento de Jesus. Amar a Silvio, Deus e ao próximo. eu concordo muito, embora é uma imagem forte, né? Mas nesse sentido que você falou aí, não se até à palavra, mas aos princípios, né? Eu concordo muito com Ranieri, quando ele diz aquela frase, uma frase forte, né? Existe dois tipos já na humanidade. Aqueles que são espíritas
e aqueles que serão espíritas, né? E desse sentido aí que você falou, é isso mesmo, né? A humanidade todo dia vai deter esse conhecimento, né? Olha, você veja quantos que perseguiram o espiritismo da própria igreja que hoje está no mundo espiritual, já deve ter voltado, Cardeal Arco Verde e outros, e outros, e outros, que era, vamos assim, combatia, como Paulo de Tarso combateu Jesus. E uma hora se acorda, meu Deus, que eu fiz, não é? Divaldo era muito amigo de irmã Dulce. Quando chegava no final do ano, está chegando agora no final do ano, viu uma carreta de panetone. Ele ficava com a metade mandava metade da carreta para a irmã Dulce. É muito amor, pai. Bom, no primeiro horário aqui do programa, eu mostrei a foto de Divaldo com Irmã Ducha, uma foto belíssima. Bom, pessoal, estamos encerrando. Que noite, que programa delicioso, importante. E fica aqui nossa homenagem, né? A Brasil Fernandes, que não conhecemos pessoalmente, mas uma homenagem a Luiz Lira, né? Então, como a proximidade é atrevida, né, Silvio? Eu vou fazer feito Silvio, eu vou copiar a tese, só que eu vou vender lá na Casa dos Humildes, fazer dinheiro para as vovozinhas, viu? Que as vovozinhas estão precisando. Quero ver se ele vai falar alguma coisa, né? Bom, Silvio, tu faz a prece final. Faça a prece. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus para que Ele nos abençoe e nos proteja. Ilumine a humanidade, ilumine todas as religiões e cada um possa ser hoje melhor do que ontem e melhor do que hoje. Que Deus nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Bem, meus queridos amigos e irmãos, mês que vem estaremos aqui, eu e Silvio, com mais um Resenha Literária, mês de dezembro. Não sei se Silvio vai trazer algo sobre Jesus. Quero dedicar esse programa à minha mãe Eva. Mamãe, te amo, como sempre, né? Silvio Mariano, né? Grande abraço. Brigadão por tudo, viu? Tudo de bom. Tudo bom.